Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vai ser a última parte da nossa série, As Três Áreas Usadas por Satanás. E nessa série a gente já viu falando sobre a parte espiritual, o profético, que Satanás também pode usar, o vínculo afetivo, e hoje a gente vai falar sobre a sociedade. Como Satanás pode usar a sociedade para querer defraudar a nossa vida espiritual. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica vai estar no livro de Deuteronômio, no capítulo 13, começando no versículo 12. Quando em alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que os homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e servamos a outros deuses que não conhecestes, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. Eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da tua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor teu Deus. E será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus e guardardes todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Bom, a primeira área usada por Satanás para querer tirar, a nossa vivacidade espiritual, o nosso relacionamento com Deus, é aqui citado a parte da cidade, que representa a sociedade. A sociedade hoje, ela tem esse papel de influência. Infelizmente, hoje, todo mundo quer ser um influencer, todo mundo quer influenciar outras pessoas. As pessoas querem ditar o modo de vida, querem ditar o modo de ser. Só que isso é muito perigoso. Por quê? Porque a forma de vida da sociedade atual, que está vivendo hoje, ela é totalmente contra os mandamentos do Senhor. Ela é totalmente contra aquilo que o Senhor ensina. Então, nós não podemos perder de vista que a sociedade está depravada. A sociedade perdeu totalmente a sua moralidade. A gente vê, pelo contrário, a perda desses princípios, a gente vê a perda da moral, a gente vê a perda da ética, a gente vê a perda principalmente dos valores cristãos que deveriam guiar, conduzir a nossa vida. Então, nós vemos aqui também que nessa cidade iriam surgir homens maus, como hoje surgem pessoas usadas pelo diabo, como eu falei, para querer deturpar certos assuntos, para querer deturpar a fé, para querer deturpar tudo aquilo que não vem do Senhor, a sociedade está usando e querendo influenciar. Então, a gente não pode ser pessoas influenciadas por esse estilo de vida mundano. Pelo contrário, devemos fazer separação entre o santo e o profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós também devemos entender esses convites malignos, como Satanás, ele age na astúcia, ele age ali na sutileza e ele age querendo desviar cada vez mais pessoas da vida com Deus, como a gente vê no versículo 13. Que os homens malignos saíram do meio de ti e te incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e servamos a outros deuses que não conhecestes. Então a gente vê aqui que homens malignos iam oferecer sim esses convites. Ou seja, pessoas vão sair do meio de nós, dessa sociedade atual, e vão começar a oferecer vários convites. Falando que não tem problema a gente fazer várias coisas, falando coisas óbvias, porque hoje está muito claro as coisas que são de Deus também e o que não é. Mas as pessoas querem deturpar isso. Então hoje tudo é normal. Tudo é muito natural e nada é pecado, para essas pessoas. Mas nós devemos saber que isso é errado. Nós devemos saber que vai ter sim um juízo final e que todas essas obras, todas essas práticas vão ser contadas na balança de Deus. E nada vai sair impune, nada vai sair encoberto.
Então, nós devemos manter a vigilância, a prudência, a sinceridade e a sabedoria. E nós não devemos nos contaminar com as coisas desse mundo, nos contaminar com os pecados desse século. Também podemos perceber aqui um outro ponto muito interessante que está no outro versículo, que diz assim: então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti. Ou seja, esse ponto é: procure diligentemente. Procure na sua vida o que é ruim, procure na sua vida aquilo que é contra Deus. Faça uma investigação diligente e sabendo que há muitas coisas, infelizmente, que estão dentro de nós e que não agradam a Deus. E não existe um pacto entre luz e trevas. Aonde as trevas estão, a luz não pode habitar. E aonde a luz está, as trevas não podem habitar. Então, procure saber aquilo que você tem praticado que é contra Deus. Nós devemos ter esse autoexame, essa forma de reflexão individual que vai procurar saber aquilo que não está ajustado com as Escrituras e que infelizmente temos praticado. E pedir ao Senhor perdão para que Ele nos liberte de tudo isso. Para que realmente nós lancemos tudo aquilo no mar do esquecimento. E não voltemos a praticar essas obras. Também devemos pensar muito no ponto de: filho, destrua tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é pecaminoso. E eu não estou dizendo para que todo mundo mate todo mundo, não é isso. Destrua dentro de você aquilo que é contra Deus. Mate dentro de você aquilo que é contra o Senhor Jesus. Tire totalmente todas as raízes de tudo aquilo que está impregnado em pecado. Tire tudo aquilo que não vem de Deus. Sabe que toda essa sujeira que infelizmente habita corações e mentes de muitas pessoas sejam limpas e lavadas por Cristo, como nós podemos ver nos próximos versículos. Então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Então, nós podemos perceber aqui que nós devemos, é uma missão como cristãos que somos, tirar de dentro de nós aquilo que nos afasta de Deus. Arrancar de dentro de nós todos os hábitos, todas as práticas, todos os pecados, tudo aquilo que é totalmente pecaminoso. Tire. Sabe, tudo aquilo que for fogo estranho, arranque de dentro de si. Como o próprio Senhor Jesus diz, que se teu olho faz você pecar, arranque e joga fora. Ele não estava aqui falando para ir se cortando membros físicos, mas ele estava sim falando que nós devemos manter a prudência. Então não tenha dó, não poupe todos os pecados que estão escondidos no seu coração, arranque-os. Arranque tudo aquilo que te afasta de Deus. Outro ponto muito importante é a oferta ao Senhor. E a gente vê isso no versículo 16. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Então aqui a ordem é clara, que deve se oferecer tudo ao Senhor em oferta agradável a Ele. Nós devemos oferecer a nossa vida em oferta ao Senhor. Nós devemos oferecer o nosso coração, a nossa vida, os nossos sentimentos a Deus. Nós não devemos guardar coisas dentro de nós que nos tire desse propósito, que nos tire dessa comunhão com o Senhor. Então ofereça a Deus tudo aquilo que muitas vezes é até algo valioso para você, mas você sabe que é contra Deus, ofereça a Ele. Porque Deus vai, sim, transformar a sua vida. Se Ele vê a sinceridade do coração, Ele vai querer transformar, Ele vai transformar a sua vida. Nós percebemos aqui na leitura desse versículo também a memória. Coisas que a gente também vê nesse versículo 16. Será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Então, existe uma memória no céu. A Bíblia fala que há um memorial perante Deus e Ele sabe aqueles que são fiéis a Ele. Ele sabe e Ele atenta para aqueles que se mantêm puros nessa geração. Então, nós devemos sim andar de forma irrepreensível, andar de forma pura, sabendo que é um memorial, sabendo que Deus lembra dos seus, sabendo que Ele escolhe e Ele é aquele que pode sim transformar toda a vida de uma pessoa, Ele pode converter. Ele sabe que Ele é aquele, o único, Deus é o único, que tem esse poder de transformar água em vinho, de transformar vidas que estavam no fracasso espiritual, na destruição, levadas pela mão do diabo, e Ele pode transformar a maldição em bênção, Ele pode transformar a vida dessas pessoas, a vida das pessoas mais santas.
Então, nós devemos sim nos lembrar que Deus se atenta e Ele se lembra dessas pessoas que são fiéis a Ele. Nós também podemos aprender mais coisas nos próximos versículos. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia e tenha piedade de ti e te multiplique como jurou a teus pais. Então, nada do que for contra Deus, como a gente viu nesse versículo, pode ficar na nossa mão. Nada do que foi condenado, nada daquilo que foi profanado, porque a terra ali era de Deus, ele estava entregando para aquele povo. Mas, infelizmente, pessoas vão se virar contra ele. Pessoas vão se virar contra a soberania de Deus. Pessoas vão se virar contra a verdadeira adoração a Deus. Então, não fique com aquilo que é condenado. Não fique com aquilo que mancha, que macula a sua vida espiritual. Não fique com aquilo que faz separação entre você e Deus. Não fique com nada daquilo que é pecaminoso e pertence ao diabo. Não tenha legalidade, não dê legalidade espiritual para o inimigo. Mantenha sua vida pura e irrepreensível perante o Senhor. E muitas coisas são, às vezes, até escondidas, né, aos nossos olhos. Muitas vezes o diabo coloca aquela venda falando que tudo é normal, que tudo é natural, mas não, é mentira. Nós devemos nos pautar pelaquilo que está na palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele é aquele que nos dá o discernimento. E nós devemos buscar esse discernimento que vem dele. Nós devemos buscar esse discernimento que é aquele que guarda a nossa vida espiritual. E nós devemos sim nos manter santos nessa geração. Nós também podemos aprender mais coisas nos próximos versículos, como nós vamos ver mais adiante no versículo 18, que diz assim: Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Ou seja, mantenha uma vida irrepreensível perante o Senhor. Tenha a obediência como uma regra de vida, como uma regra de fé, né? Como a gente vê muitas profanações hoje em dia se transformando em algo natural. E muitas vezes dentro do nosso meio cristão, dentro das igrejas. Não se macule. Só porque alguém falou que isso é normal, que isso não é pecado, não acate. Se não tiver de acordo com a palavra, negue. Se não tiver de acordo com a palavra, não aceite. E não tenha medo, sabe, de decepcionar pessoas. Mas tenha medo de decepcionar a Deus, tenha medo de ir contra os parâmetros de Deus. Não faça negociações da sua vida espiritual. Aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo, é do diabo. Como o próprio Senhor Jesus diz, sim, sim, não, não, passou disso a procedência maligna. Então não faça alianças indevidas, não entre em esferas que não pertencem a nós. Tenha o discernimento, o entendimento para saber aquilo que você deve praticar, que está de acordo com a palavra, e aquilo que não é, que você elimine da sua vida, com a ajuda do Espírito Santo. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Primeiramente, o diabo usa o espiritual, né? Nós vimos aqui que ele pode sim usar o espiritual. Depois ele pode usar o vínculo afetivo, pessoas próximas de nós, parentes, amigos, pessoas que já têm um vínculo conosco e falam coisas que são contra Deus, não aceite. Outra coisa também, como nós vimos no episódio de hoje, que o diabo pode usar é a sociedade, porque a nossa sociedade atual está corrompida e o diabo muitas vezes ele se aproveita, ele faz a festa e usa a vida dessas pessoas que já estão na mão dele para querer tirar, né, a vida espiritual, a comunhão com Deus, que muitas vezes aqueles que estão buscando a vida com Deus têm. Tudo aquilo que for contra Deus, que não tiver de acordo com a palavra, não pratique, tenha primeiramente temor a Deus. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.